Há 2 dias atrás, o presidente Lula retirou um câncer na cabeça. Mas antes de você imaginar câncer no cérebro, metástase ou algo agressivo, calma. O que foi divulgado é que era apenas um câncer de pele no couro cabeludo. E aqui tem 2 coisas muito importantes. Lá em fevereiro, foi anunciado que o presidente Lula teria feito uma cauterização no couro cabeludo para a retirada de uma lesão que foi anunciada como uma queratose. E, há 2 dias atrás, final de abril do mesmo ano, foi anunciado então pela médica dermatologista doutora Cristina Abdala, que realizou a cirurgia, que então se trataria de um carcinoma basocelular, o tipo de câncer de pele mais comum no mundo e no Brasil. Só que isso não é tão simples quanto parece do ponto de vista médico. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é esse câncer, se ele é perigoso, por que ele aparece na cabeça e principalmente qual que é o detalhe que ficou muito estranho nessa história até agora. Bom, então câncer de pele não é tudo igual. Quando alguém fala câncer de pele, eu sei que parece uma coisa só, mas na prática existem vários tipos e subtipos diferentes. Os 3 mais comuns são, em ordem, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, também conhecido como carcinoma escamoso, e o melanoma. O carcinoma basocelular, ele é o câncer mais comum que existe em todo mundo, não somente o câncer de pele, e sim dentro de todos os tipos de câncer. Ele costuma ter um crescimento lento em áreas expostas ao sol, afetando principalmente o rosto e com muito baixo risco de metástase, ou seja, de se espalhar para outros órgãos. Já o carcinoma espinocelular ou carcinoma escamoso, ele também tem relação com o sol, ele é um pouquinho mais agressivo, com um pouco mais de chance de metástase. E o melanoma, que dos 3 é o menos frequente, é o que mais nos preocupa em termos de metástase e de agressividade. É aquele que a gente acaba pensando quando principalmente tem aquelas pintas que acabam mudando de cor ou crescendo muito rápido, com bordas irregulares ou que podem começar a sangrar espontaneamente. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que câncer de pele não é tudo a mesma coisa. Além do tipo de câncer, a gente também tem o subtipo de câncer. Quando a gente fala em carcinoma basocelular, isso não encerra completamente a discussão, porque o carcinoma basocelular tem subtipos. E o subtipo mais clássico é o subtipo nodular. Ele é o subtipo mais clássico, é o que você consegue ver na imagem, que é caracterizado por uma lesão mais brilhante, a gente chama de perolada, às vezes até translúcida, com vasinhos nas bordas bem visíveis, que a gente chama de telangiectasias. E ainda tem a chance de que possa ter uma ulceração no seu centro. A questão é que nem todo carcinoma basocelular vai ter essa mesma cara. Existem outros subtipos, como o superficial, o pigmentado, micronodular, infiltrativo, morfeiforme, queratótico, metatípico. E a maioria deles tem um comportamento bastante tranquilo. E outros podem ser um pouco mais difíceis de delimitar, sendo um pouco mais infiltrativos, com mais chance de recidiva, de que reapareça novamente. Por isso, quando a gente fala em carcinoma basocelular, a próxima pergunta médica que a gente deveria se fazer é: qual o subtipo? Seria um padrão mais comum ou seria um padrão mais agressivo? Bom, agora voltando para o caso do presidente Lula. Em coletiva após a cirurgia, o Dr. Roberto Calil anunciou que se tratava apenas de uma lesão no couro cabeludo, porém logo a doutora Cristina Abdala, dermatologista que teria realizado então a cirurgia do presidente Lula de retirada dessa lesão, confirma que se trataria então de um carcinoma basocelular. Sim, um câncer, ou seja, maligno, não é algo benigno, porém, como eu expliquei anteriormente, não necessariamente vai se tratar de um câncer agressivo. É uma doença localizada, então uma lesão de pele, né? Nós sabemos o nome. Carcinoma basocelular. Chama basocelular, é a lesão de pele mais comum no mundo, né? Então isso foi retirado. É uma lesão localizada. Nessa mesma coletiva foi anunciado que foram retiradas
biópsias, uma por congelamento e a outra, então, que teria sido uma biópsia com mais qualidade e que teríamos o resultado em breve, que ainda não foi divulgado pela mídia, deve ser divulgado aí na próxima semana. A biópsia por congelamento, ela é uma biópsia que a gente consegue ter uma confirmação não total, mas já consegue ter uma noção do que se trata. Eu imagino que seja por isso que a doutora já relatou que se trataria de um carcinoma basocelular. Porém, isso deve ser confirmado ainda com a biópsia de mais qualidade, uma biópsia feita com parafina, um procedimento médico aí feito pelo patologista que leva um pouco mais de tempo, mas que vai nos dar uma certeza maior. Mas o grande ponto disso tudo é que antes disso, em quase 3 meses atrás, foi anunciado por fontes oficiais que o presidente Lula teria então feito uma cauterização no couro cabeludo para a retirada de uma queratose, uma lesão que eles chamaram de queratose. A questão é que queratose, só com esse nome, a medicina não se refere a nada em específico, porque existem também vários subtipos de queratose. Tem a queratose actínica, a queratose seborreica, e são coisas muito diferentes, apesar de ter o mesmo primeiro nome. Uma coisa muito importante aqui, eu não estou diagnosticando o presidente Lula pela internet. A gente não tem um laudo completo, dermatoscopia, que é uma foto com aumento, um instrumento especial utilizado pelo dermatologista. A gente não tem a lâmina histológica, ou seja, a imagem que é analisada no microscópio. Então a única coisa que a gente pode fazer aqui é discutir a notícia através de um raciocínio médico mais elaborado. Bom, o que chama atenção aqui é que queratose actínica, que é uma lesão causada aí principalmente pelo sol, ela é uma precursora do carcinoma espinocelular, carcinoma escamoso, que era o segundo tipo de câncer de pele mais comum. Mas ela não tem absolutamente nada a ver com carcinoma basocelular, que é o que foi anunciado há 2 dias atrás pela doutora Cristina Abdala. Então esse é o ponto que chama atenção. Primeiro se falou em queratose, agora fala-se em carcinoma basocelular. Só que em dermatologia, quando a gente fala de queratose actínica, essa que está relacionada ao sol, a gente está falando normalmente de uma lesão do tipo áspera, descamativa, com aspecto como se fosse de uma lixa. E é considerada uma lesão pré-cancerosa para esse tipo de câncer que eu recém havia mencionado, o escamoso, e não o basocelular. Então, falar que era uma queratose actínica e que virou um carcinoma basocelular está totalmente errado do ponto de vista médico. Bom, então aqui a gente se pergunta, o que pode ter acontecido? Existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que queratose tenha sido apenas uma hipótese inicial antes da confirmação através de uma biópsia. Isso acontece muitas vezes. Várias lesões de pele se parecem uma coisa e depois, ao serem confirmadas em biópsia, são outra coisa totalmente diferente, principalmente nessas áreas que têm bastante exposição solar. A segunda hipótese é que existissem lesões diferentes no couro cabeludo. Uma queratose em um lugar e um carcinoma basocelular no outro. Isso seria totalmente plausível, porque ambas têm como fator de risco a exposição solar crônica. A terceira é que a comunicação pública tenha sido, então, uma simplificação de um termo médico muito mais complexo. E a quarta possibilidade, então, é de que não se tratasse de um carcinoma basocelular nodular, que é o subtipo mais clássico. Existem, como eu mencionei antes, variantes com um aspecto muito menos típico, inclusive algumas variações mais raras com diferenciação queratótica ou basoescamosa ou metatípica, que podem embaralhar completamente essa nossa discussão. O que a gente pode dizer com segurança aqui é que essa queratose não se transformou em um carcinoma basocelular, pois isso seria uma simplificação errada. Bom, e agora a pergunta que todo mundo quer saber é: e o prognóstico? Isso daí é perigoso? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o carcinoma basocelular ele tem um ótimo prognóstico, principalmente quando ele é retirado, avaliado por um dermatologista, pequeno e localizado, como é o que parece
pelo que foi anunciado o caso do presidente Lula. O maior problema do carcinoma basocelular, diferente da maioria dos outros tipos de câncer, não é que ele se espalhe para outros órgãos, mas sim que ele tenha uma invasão um pouco mais agressiva, destruindo tecidos ao redor, ou até mesmo podendo reaparecer novamente depois de ser retirado. Então, o resumo da ópera não é motivo para pânico nenhum, mas também não é uma lesão para se ignorar. Então, respondendo à pergunta do vídeo, sim, o presidente Lula retirou um câncer da cabeça, mas não significa câncer no cérebro, não significa metástase, e não necessariamente significa um câncer agressivo. Então, a gente fica esperando aí o resultado da biópsia definitiva, desejo uma boa recuperação ao presidente e fica o alerta para todo mundo. Couro cabeludo também é pele, ferida que não cicatriza, casquinha que vai e volta e aparece em região exposta ao sol, uma mancha de crescimento rápido ou que sangra, precisa ser avaliado por um dermatologista ou então, se não houver disponibilidade na sua região, por um médico capacitado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para mais assuntos de medicina. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Valeu, até mais!